Olá, venho apresentar a vocês a Casa do Escritor através deste vídeo. A Casa do Escritor tem uma biblioteca vasta de vários autores, de vários segmentos filosófico, de terapia, psicologia, espiritualidade e cristais, todo que é tipo de terapia. Então, com isso, eu a cada vídeo vou compilar, vou trazer tópicos principais do livro para nos ajudar. Como todos comentam e a gente tem visto pela pesquisa, os índices de depressão têm aumentado muito nos últimos anos. E a conclusão que a gente chega pelas pesquisas é que as pessoas não estão, com toda a facilidade que existe de material para a gente ser feliz, elas não estão acessando, não estão conseguindo sair da depressão para quem está e muitos quase entrando, na depressão. Então venho ajudar com esse vídeo para que o maior número de pessoas consiga se autoanalisar, se autocurar, porque Jesus dizia também: tudo que eu faço hoje, vocês também farão o mesmo e muito mais. Então, se Jesus curava as pessoas, nós podemos principalmente nos curar, porque o melhor é estar forte e saudável para poder ajudar as pessoas. Quando a gente entra no avião, a aeromoça sempre dá a instrução que qualquer problema, qualquer pânico que possa acontecer no avião, as máscaras cairão e eles pedem que a pessoa se proteja com a máscara para receber o oxigênio e depois ajude a outra pessoa ao lado que estiver necessitando de ajuda. Por que isso? Porque a gente pensa, mas é que egoísmo, né? Primeiro para si, para depois para o outro. Não é egoísmo. É que quem deseja ajudar a outra pessoa, ela tem que estar forte. Porque se ela não estiver, ela vai ajudar o outro a colocar a máscara do oxigênio e ela vai ficar sem oxigênio e vai dar problema. Então, antes de tudo, nós precisamos receber o ar divino. A fortaleza está no nosso pensamento, na nossa atitude, no nosso emocional. E aí passar para o outro. Viver uma experiência, saber que aquilo ali dá certo e passar para o outro. Sair da situação que ele se encontra. Depressiva, material, enfim. Então eu venho aqui com muito carinho e amor ajudar vocês. Estejam neste momento não com espírito de analista, de advogado, de juiz, me julgando, criticando ou olhando os detalhes, as falhas. Tá? Então procurem olhar o fundo do conteúdo, a base do conteúdo, o porquê que eu venho trazer isso. Jesus entendia as pessoas. Os ensinamentos de Jesus tinham poder? Eu pergunto para vocês. Eu respondo para vocês mesmo que os ensinamentos de Jesus tinham poder. Ele disse: o conhecimento vos libertará. Por que esse conhecimento vai nos libertar? Porque tudo aquilo que é desconhecido, que a gente não sabe fazer, não tem conhecimento, a gente perde muitas oportunidades na nossa vida, principalmente de ser feliz, de ter um emocional equilibrado. E hoje já é comprovado cientificamente, pelas pesquisas, que a doença no corpo é criada por nós mesmos. Deus não criou a doença para nos castigar, porque Ele não castiga ninguém.
Deus é perfeito, onipresente, e Ele é perfeito, Ele é somente amor. E o que é o amor? O amor são as coisas corretas e belas do mundo. Não existe erro. Mas o ser humano não estuda, não recebe conhecimento da filosofia de vida. A filosofia de vida traz o conhecimento ao ser humano para ele viver melhor. Não é o estudo intelectual, profissional que vai nos fazer feliz. Nós precisamos ter uma educação de comportamento. O nosso comportamento é que vai nos ajudar. É o complemento, é a base principal da nossa vida. Aí todo o resto vai se agregar a esta filosofia de vida. Porque aquele que sabe o que é certo, o que é errado, qual é o melhor caminho a tomar, como trilhar este caminho, ele vai ter o conhecimento. E este conhecimento, agregado a toda a educação intelectual, profissional, vai fazer ele feliz. Então entenda que o conhecimento nos liberta do procurar ilusões na vida que a gente adquire e momentaneamente nos faz feliz. E aí em pouco tempo aquilo já perde aquele valor, aquele entusiasmo. Passam os máximos 20 dias e a gente já volta ao normal, já não sente aquele prazer, aquela alegria de ter conseguido uma coisa tão importante para a nossa vida. Ao contrário de que se a gente tem a felicidade emocional funcionando correta dentro dos nossos pensamentos, pulsando a emoção do nosso coração corretamente, com muito amor, a gente sempre vai ser feliz, com os mínimos detalhes, as mínimas coisas que aparecerem em nossa vida nos farão feliz. E continuamente essa felicidade vai se alimentando com todas as coisas que existem à nossa volta. Então, voltando ao livro, então Jesus, ele entendia como as pessoas pensavam. Ele sabia o que acontecia com as pessoas. Jesus sabia quase tudo o que fazemos na vida. Baseia-se simplesmente na fé. Jesus usava parábolas para nos obrigar a lidar com as nossas crenças e não com nossos raciocínios lógicos. Olha a importância entre crença e raciocínio lógico. Jesus nunca escreveu um livro. Sempre falou por meio de parábolas e conduziu as pessoas à verdade através do seu exemplo vivo. Por que Jesus falava por meio de parábolas? Jesus compreendia a forma de pensar das pessoas. As parábolas é uma história que nos ajuda a compreender a realidade. Não alteram os fatos da nossa vida. Elas nos ajudam a olhá-los de outra maneira. Era o que Jesus pretendia ao contar as parábolas. Só podemos entender as coisas a partir da nossa própria perspectiva. Então, cada um entende com a sua visão emocional, ou seja, a sua evolução. Cada pessoa tem um grau de evolução. E este grau podemos comparar como uma criança, quando ela não caminha,
Quando ela começa a gatinhar, passa para o andador, vai aprendendo a andar, depois aprende a andar de bicicleta. Então, todas essas épocas diferentes, esses momentos diferentes, condiz a evolução da pessoa. Então, as nossas experiências, nossos entendimentos vão cada vez clareando mais e melhorando à medida que a gente vai evoluindo, vai amadurecendo e vai tendo conhecimento. É através do conhecimento que a gente consegue mais rápido chegar ao nível do entendimento mais nítido, mais límpido e claro, e a verdade se manifestando na nossa vida. Por que a verdade? A verdade, a gente sempre ouve dizer assim, a verdade, cada um tem sua verdade. Bom, para o entendimento, a verdade ela é uma só e ela não pode ter várias interpretações. Existe conforme a evolução da pessoa. Então ela vai interpretar aquela verdade do seu jeito evolutivo. Até o ponto de que ela vai evoluindo ao máximo do grau de evolução, aí ela chega e lê a mesma instrução, mas ela vai ver que como ela entendia lá atrás, não é a mesma coisa que ela está entendendo hoje. Então vamos ao título. Como conhecemos a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizia, eu sou a verdade. Ele sabia que a mais elevada forma de conhecimento decorre dos relacionamentos em que existe confiança mútua, e não de grandes quantidades de informações. Aprendemos as verdades mais profundas da vida através dos nossos relacionamentos. Então, nossos relacionamentos é a base da forma como eu pratico a terapia. Então, tudo o que conhecemos intelectualmente passa pelo filtro das nossas crenças. Aprendemos as verdades mais profundas através dos nossos relacionamentos. Então, Jesus nos orientava que é através dos relacionamentos que a gente consegue evoluir melhor. O relacionamento na família, depois na escola, depois na sociedade, no trabalho. A gente vai nos relacionando com as pessoas, tendo paciência e trocando ideias. E cada um tem uma vivência diferente, uma evolução diferente, então vamos trocando as experiências. E as verdades, elas se aprofundam mais nesses relacionamentos, porque a gente troca ideia. Então, um olha de uma forma diferente uma mesma situação. Mas as leis divinas e do universo, elas são iguais para todos. Entenda ou não entenda realmente o que ela quer dizer, mas ela age igual para todos. A lei da atração, quando se joga algo no ar, a tendência é ir para o chão. Se jogar uma bola para cima, ela cai. Isso é uma lei. Deus, ele não tem interferência nessa lei. As leis foram criadas e estão no universo. E elas não são alteradas tempo a tempo. A lei da gravidade, ela não foi alterada.
neste planeta, a tendência é cair, tudo ir pro chão. Se a pessoa se atira de uma certa altura, todas elas vão ter a mesma atração para o chão, vai ser atraída para o chão. Não importa se ela é boa, se ela é ruim, ela vai cair, se é uma criança, se é um adulto. Então é uma lei universal para todos. E a verdade, ela também é uma lei, a verdade de tudo, as leis de Deus. E as coisas ruins, os sentimentos ruins, as emoções ruins, não foram criadas por Deus. Porque tudo que eu faço de ruim, penso, tenho atitudes erradas, de maldade, tudo que eu prejudicar o outro, eu vou estar prejudicando sempre primeiro a mim. Por que Jesus diz assim, amai o outro como a ti mesmo? O que quer dizer isso? É o mesmo que eu apresentei da máscara no avião. Se eu não souber me amar, eu também não vou saber amar o outro. Se eu não souber fazer as coisas certas para mim, eu não vou saber fazer para o outro. E meu comportamento errado vai prejudicar outras pessoas. Mas o principal é que o emocional, a vibração dessa maldade que eu estou praticando, ela vai ficar onde? No meu corpo. Porque vamos dizer, o sentimento de ódio, raiva, é um sentimento de baixa vibração. É uma vibração negativa. Ela baixa. E o que acontece? Ela desorganiza as leis do meu organismo. Quais são as leis do nosso organismo? São as leis invisíveis, independente da nossa vontade. Mas a vibração do emocional, ele vibra. E essa vibração acaba entrando para nosso eu. Nosso emocional, se nós demorarmos muito com esse sentimento de raiva e de ódio, e um dia é por uma coisa, o outro dia é outra situação, e tá sempre com ódio, com raiva, sempre criticando e sempre brigando com o mundo, o que acontece? Nós vamos vibrar negativamente e vai descontrolar a natureza do nosso corpo, as células, os órgãos, os ossos, tudo isso vai receber uma vibração contrária à vibração natural de funcionamento que existe no organismo. E aí vai acumulando tanto, vamos dizer assim, sacudindo tanto as células, que são como uns cristais, que vai acabar estragando, desequilibrando, desordenando ela da lei natural de conservação. O nosso coração, o batimento do nosso coração, ele bate independente da nossa vontade. Se eu quiser agora, para o coração de funcionar, descansa. Não. Nós não temos acesso ao funcionamento natural. O nosso acesso é quando nós prejudicamos. E a felicidade, o que faz? A alegria, os sentimentos naturais de bondade, de amor, vai alimentando as células e elas vão cada vez mais funcionando naturalmente, sem perturbação. Elas são células vivas, elas têm vida e elas obedecem aquilo que a gente está vibrando. Isso afeta elas e isso traz a doença, o desequilíbrio emocional primeiro, traz a depressão e daí vai trazendo outras ramificações da origem principal, que é os sentimentos negativos.
Então, nos relacionamentos, nós aprendemos a ter paciência, a ajudar as pessoas. Esse é o intuito do relacionamento. Seguindo, quando vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários e aí que no próximo vídeo eu já vou comentar o que vocês pediram para que eu explicasse. Por que tentamos ser objetivos? A sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Jesus dizia: agir com sabedoria era muito mais importante do que acumular fatos objetivos. O conhecimento devia se traduzir sempre nos atos e não nos discursos racionais. Então, fala e não age. Então, não tem importância. Para quem escuta, pode ser ajudado, pode mudar a sua vida, mas para quem fala e não age, ela está sendo prejudicada. Então não se preocupe muito com as pessoas que falam e não agem. Se elas falam coisas corretas e nos ajudam e ajudam o mundo, esse é o foco daqueles que escutam. Aprender, observar, pesquisar e agir em cima daquilo ali, tá? E Jesus falou também: a sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Às vezes, vencer uma discussão pode nos custar um relacionamento. Temos duas escolhas no casamento: podemos ter razão ou podemos ser felizes. Busquem mais a sabedoria do que as palavras. As ações e o conhecimento que não seja o conhecimento divino, ele nos ajuda, mas às vezes não tem capacidade de nos ajudar a impulsionar para um caminho feliz. Podemos ter todo o conhecimento numa universidade, fazer mestrado, mas não temos sabedoria de nos conduzir nos relacionamentos. Porque assim que a gente se forma e tem uma profissão, pode ser uma profissão maravilhosa, mas se nós não soubermos nos relacionar no trabalho, nós vamos ter falhas. Não vai funcionar direito o nosso conhecimento. Podemos estar sinceramente errados. Os homens humildes são muito afortunados. Jesus nos avisou que não devemos confundir a sinceridade com a verdade. Ser dono da verdade pode ter efeitos profundamente negativos. Apesar das boas intenções, estar errados sinceramente. Não confunda a sinceridade com a verdade. Vocês podem estar sinceramente errados. O que quer dizer isso? Que mesmo a gente tendo a sinceridade de querer falar uma coisa, dizer uma verdade, nós estamos errados. Poderemos estar errados. Por quê? Porque interpretamos conforme a nossa evolução. E a verdade é uma só, sempre, ela é imutável. Passa séculos e séculos, aquela verdade vai ser sempre a mesma. Mas para o ser humano, que está aprendendo ainda a ser um ser humano, porque quando nós nos tornarmos mesmo um ser humano, nós vamos ser pessoas evoluídas, amorosas, unidas. Não vai ter competição e sim vai ter ajuda. Não vai ter ciúmes e sim vai ter ensinamentos.
Então tudo vai entrar num equilíbrio natural, como é a natureza. Se nós olharmos o exemplo da natureza, ela é perfeita. Uma pequena semente pode se transformar numa grande árvore. Então, se nós colocarmos várias sementes parecidas junto, a gente não sabe o que vai sair dali. Os frutos que a árvore vai dar. E é pelo conhecimento, pela pesquisas, que foi separado e sabemos de cada semente o que representa na sua evolução, no seu crescimento, o que ela vai ser. Então nós também somos assim. Nós vamos nos tornarmos uma árvore frondosa, bonita, com flores e frutos maravilhosos, quando nós evoluirmos para ser um ser humano. Existe ser humano que é metade humano e mais animal, a sua maneira de agir. Por exemplo, o animal, ele não tem ciúmes de outro animal. Então, nossos sentimentos instintivos não estão sendo desenvolvidos para virar um sentimento de amor, de paz, de realização, de querer ajudar o outro, de se unir. Isso só acontece às vezes quando existe, por exemplo, um tsunami, um terremoto, aí todos se unem num só pensamento, de ajudar o próximo, de alimentar, de agasalhar, de dar um amparo, de dar um remédio, de levar água, de levar um alimento para aquelas pessoas. Aí esse grupo se torna um ser humano, porque ele ajuda as pessoas. E aqueles que pensam, não preciso ajudar, tem outros para ajudar, esse ainda não virou um ser humano. Ele ainda está numa vibração ainda inferior, vamos colocar assim. Então, podemos falar as coisas sinceramente, tendo um sentimento bom, maravilhoso, mas podemos estar errado, porque a nossa interpretação da verdade está distorcida pela nossa evolução. Por isso que a gente tem que estudar, estudar, estudar. Quantas vezes já aconteceu com vocês de ler um artigo, um livro, um filme, até assistir um filme, e aí faz uma compilação do todo e faz a interpretação. Foi assim, assim. Aí passa um tempo, vai lá, repete, ou a leitura do livro, do artigo, ou do filme, e aí nota que não foi bem assim. Aí vai ver outros episódios, outras palavras que não tinha entendido bem. Que às vezes a pessoa não procura traduzir o que é o significado daquela palavra que não conhece, e aí não tem o sentido exato da frase. E ela vai interpretar do seu jeito. E muitas vezes tem partes num parágrafo que ela não leu, ou leu e não entendeu, não gravou, não está junto com todo o conteúdo, e aí ela tira a verdade, parte da verdade, e junta com a sua conclusão, conforme o seu pensamento, as suas atitudes, o seu caráter, a sua personalidade, e aí está errando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não condene o que você não entende. Isso acontece muito, da gente não ter bem o conhecimento, não saber exatamente da situação total e já vai julgando e condenando. Por isso que eu pedi no início do vídeo para que não julgue, não fique analisando os detalhes desse vídeo, as minhas palavras. Ela falou errado, não disse a palavra certa, a concordância. Bom, se vai ser julgado dessa forma, isso teria que passar então para o ensinamento da escola, né? Português,
interpretação de textos, tudo isso teria que passar. E não é essa a finalidade desse vídeo. A finalidade é de levar um conteúdo para que você consiga entender e melhorar a sua vida, para melhorar a sua saúde também, porque se tu melhorar a maneira de ver, de pensar e de sentir, tu pode estar com esse melhoramento afastando uma doença, ou que vai se manifestar e começa a célula a se corrigir pelo próprio comportamento ao ouvir coisas neste vídeo, e aí não adoece. Ou se já está com alguma enfermidade, começa a modificar a sua maneira de ver e de pensar e de agir, e as células vão começar a se harmonizar naturalmente, porque a cura do nosso corpo, ela é natural. Quando a gente tem um corte, sangra, e o próprio sangue tem componentes que ele vai coagulando e vai fechando aquele corte ali. A pele também atua. Todos eles se unem para fechar todos os processos da pele, do sangue e da epiderme, tudo ali vai se unindo para fechar aquele corte dentro do seu tempo. Cada pessoa também tem um tempo de coagulação do sangue, da cicatrização, uns é mais rápido, outros é menos. Então, isso tudo depende da pessoa. Então, se isso acontece naturalmente, a cura, nosso corpo tem todos os remédios necessários, mas nós só usamos 5% da nossa capacidade de nos curar. E é o que eu venho trazer aqui para vocês. Um pouco mais desses 5%, para que a cura seja mais rápida, mais profunda, que não seja só superficial, que venha de dentro para fora. Porque a cura numa cicatrização, ela começa de dentro para fora. Não adianta passar pomada, passar isso, passar aquilo ali, se ela não tiver a cura de dentro para fora. E quem ajuda a curar de dentro para fora é o nosso emocional. É eu mesmo, com a minha vontade, com a minha coordenação às células, ao meu corpo, é que vai as coisas acontecer. Não condeneis e não sereis condenados. Jesus nos advertiu das armadilhas que encontramos ao julgar os outros. Cuidado, né? Quando julgamos, nós caímos numa armadilha muito profunda. Ele sabia que nossos julgamentos